Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nesta manhã possa falar aos nossos corações, nós possamos ouvir a voz dele através da sua palavra. Eu convido a igreja a nós meditarmos hoje no profeta Daniel, lá no livro de Daniel. É sempre um prazer estar com os irmãos aqui pela manhã. E a palavra de hoje é uma palavra de fé, é uma palavra de sabermos que quem cuida de nós em todos os momentos é o Senhor nosso Deus, diante dos momentos difíceis. Quando eu olho para a história desse jovem que a gente vai ler aqui um pouquinho, lá em Daniel capítulo 6, se você ler o livro todo de Daniel, aqueles que têm uma dificuldade com a parte final, que é escatológica, mas principalmente a primeira parte, é interessante a gente compreender e entender a vida desse jovem que, ainda jovem, ele já demonstra uma fé e uma integridade, um senso de justiça e uma espiritualidade acima de muitos homens mais velhos. Seu chamado desde jovem, ele demonstra isso. E quando ele chega à idade adulta e até a idade da velhice, Daniel continua sendo o mesmo servo de Deus. Daniel capítulo 6. Prometo aos irmãos que antes de meio-dia a gente vai embora. Amém. Glória. Do jeito que estamos, irmãos, vamos acompanhar. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, a estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Até aqui, irmãos. Por enquanto a gente vai até aqui. Não deixe esse texto, a gente vai andar para alguns textos aqui, mas deixe sempre esse texto marcado, porque a gente não vai ver o fim dessa história. Mas olha a palavra do rei, para o rei Dario para Daniel: ó teu Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Irmãos, ao ler esse texto, eu caminhava para um caminho, mas quis Deus que eu caminhasse para outro. Já há um tempo eu tenho visto essa mensagem. Eu tenho a mania às vezes de ficar vendo a minha esposa e a minha filha gravarem os textos que elas trabalham. E aí uma vez foi na Amã, e no outro dia foi Daniel. Eu ficava vendo elas falarem, claro, de uma forma para as crianças, não uma forma que a gente pode observar e aprender muito, mas não é a linguagem que é para nosso entendimento, porque esse texto ele fala muito mais. Se você for pesquisar e compreender, esse texto fala muito mais, é um texto muito atual porque nós vivemos uma conjuntura em que um país como o Brasil vive uma guerra política, uma guerra política, em que há grupos que são extremamente apaixonados pelo nosso presidente da República e há grupos que têm um sentimento de aversão a ele de uma forma profunda. E o interessante de Daniel, começa a gente a perceber como que era Daniel, que Daniel ele já estava lá no poder, com os inimigos desse povo que está agora. Daniel estava na época do Império Babilônico de Nabucodonosor. Daniel já estava lá na corte. Se você pegar esse livro um pouquinho antes, você vai ver que Daniel, lá no capítulo 1, quando alguns jovens que são escolhidos os melhores dos hebreus, que são levados para o cativeiro da Babilônia, são escolhidos os melhores, Daniel está entre esses melhores. Esses melhores, a gente tem a história lá do Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens que foram para a fornalha. Daniel está no meio desses jovens. E Daniel, nada mais nada menos, ele é o porta-voz desses jovens. Ele toma uma decisão de que ele serviria sim à corte do rei Nabucodonosor, mas ele não se misturaria com os rituais daqueles povos. Ele não se deixaria levar pelas iguarias que aqueles povos se alimentavam e fazia em ritos as suas divindades. E Daniel faz um desafio, na verdade ele solicita primeiro e fica um desafio lançado, pela fé dele já muito jovem em Deus, em que ele só se alimentando de legumes e água, ele estaria saudável e forte no momento em que aquele conselheiro fosse vê-lo. E isso acontece. Então ele estava ali, Daniel. Ele vai estar falando dos sonhos de Nabucodonosor. Ele vai estar sempre servindo como um diferencial quando aquele rei cruel, um rei muito cruel que conta a própria história. Pode pensar que isso é só porque está no livro bíblico, religioso. Não, a própria história fala de quanto o rei Nabucodonosor é um rei cruel. E Daniel, diante de um momento em que todos os magos e homens encantadores que não conseguiam decifrar aqueles sonhos de Nabucodonosor, Daniel vai lá e decifra. E diga de passagem, não foi um sonho fácil não, tem que ter coragem para ter falado o que ele falou perante o rei. Mas Daniel estava lá. Hoje a gente vê muitos dos irmãos, está chegando a época de eleição. Esse ano nós temos eleições municipais
em todo o Brasil. E a gente vê que muita gente nesse momento já está até abandonando, né, já o caminho da casa do Senhor, se preocupando com as coisas deste mundo, se preocupando com disputas políticas. Tem muitas das pessoas que querem usar até o altar do Senhor, a casa do Senhor, como um curral eleitoral. Infelizmente a gente vê isso. A gente vê como que a imagem, muitas das vezes, do cristão está tão derrubada. Quando a gente vê que foi escolhido um pastor para ser ministro da educação, e quanta contestação houve. E se você observar no texto aqui, eles também queriam contestar Daniel, não conseguiam achar. O triste é que hoje nós achamos muitas das vezes falhas e imperfeições nesses homens. E naquela época de Daniel não havia uma falha que eles pudessem acusar. Eles tiveram que criar, eles tiveram que construir, né, alguma coisa que pudesse pegar pelo pé de Daniel. Então, como eu falei, era como você pensasse aqui no período de Brasil, em que o grupo que estava no poder saísse e entrasse outro presidente agora de outro grupo, totalmente diferente, e Daniel continuava estando ali, entre os principais homens de confiança de um novo grupo que assumiu o poder. Daniel é um exemplo de que você, cristão, se coloca o Senhor em primeiro lugar, você tem condições de fazer diferença em qualquer lugar que você botar a planta dos seus pés. Pode ser na política, pode ser numa sala de aula, pode ser num hospital, pode ser na tua vizinhança, pode ser onde você quiser colocar a planta dos seus pés. Se você carrega essa marca de Cristo, ter responsabilidade com ela, você pode fazer essa diferença. Então, essa é a primeira parte que a gente vê aqui em Daniel. Outra coisa interessante de Daniel é que esses homens tinham inveja de Daniel. Está nítido aqui que eles tinham inveja de Daniel. E o que acontece muitas das vezes hoje na igreja? A igreja tem inveja do mundo. Como é que pode, irmãos? Deixar esse lugar, né? Como diz aquele louvor, que a equipe de louvor canta às vezes aqui, quem já conheceu o Santo dos Santos, não tem como querer estar em outro lugar. Este lugar aqui é santo, é sagrado. Este lugar aqui é bênção para as nossas vidas. E tem muita gente que troca estar aqui, troca servir ao Senhor por coisas tão banais e fúteis, que vão acabar, coisas distantes. Em cima dessa palavra a gente vê alguns exemplos do Salmo 73 de Asaf. Vou ler só apenas um versículo, 2 versículos aqui, Salmo 73. Irmãos, se quiserem, continue com aberto em Daniel. Só me acompanha a leitura. No Salmo 73 de Asaf, ele no começo ele começa a se deixar levar por esse olhar. A gente observar que muitas das vezes a gente acha que só aqueles que, né, estão fraquejando acabam se deixando levar muitas das vezes, até aqueles que estão caminhando para o Senhor. Salmo 73, versículo 2 e 3: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui, Salmo 73. E o que o mundo tem que nos ver? O mundo que tem que nos invejar. Não é nós invejarmos o mundo. Eles têm que olhar para a gente como olhavam para Daniel. É difícil, gente, achar o erro desse homem. O cara é íntegro demais, é muito correto. Como a gente vai fazer? Está sendo preferido do rei. Daqui a pouco a gente não tem mais nada, não temos mais nenhum cargo, não temos mais nenhum poder, porque Daniel vai acabar ficando com tudo. O rei só falta confiar a coroa na mão de Daniel. E o rei Dario confiava. O grande rei Dario dos persas. E aqui a gente vê. E se você olhar a história no passado dos homens de Deus, você não precisa ir muito longe em Gênesis, né? No capítulo 26 está lá a história de Isaac. Não vou ler para a gente poder seguir, tá? Mas quem quiser depois dar uma olhada, 26, versículo 12 e 13, e até o versículo 28, em que esse homem que já tinha tido um problema com Abraão, e já tinha visto a bênção de Deus sobre Abraão, e quis fazer um pacto com Abraão, porque ele viu que Abraão era abençoado, que aquele homem era de muito grato aos olhos de Deus. Ele vê seu filho Isaac também, que passa por uma situação meio constrangedora com Abimeleque, e depois Abimeleque, seus servos perseguem
Isaac, aonde ele faz um poço, eles vão lá e tomam o poço como se fosse deles. Mas não adianta. É nítido o próprio olhar de Abimeleque e dos seus homens, como Isaac era abençoado por Deus. E é aquele sentimento de inveja. Até o momento que Abimeleque vai ao encontro de Isaac e confessa: eu peço que você me abençoe. E não adianta, você é abençoado de Deus. Tem como eu ficar em conflito contigo? Eu quero receber de ti a bênção. Isaac vai lá e abençoa. O mundo tem que nos invejar. Nós temos que ser canais de bênção para eles, não nós invejarmos as coisas do mundo. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende com Daniel. Daniel, irmãos, era um homem tão íntegro que em Ezequiel capítulo 14 é um texto que eu acho muito interessante, porque você vê na Bíblia um referencial. Ezequiel capítulo 14. Um referencial de um homem pelo seu senso de justiça, tá? Ezequiel capítulo 14, versículo 14, vai falar de 3 homens que aos olhos de Deus, eles tinham um grau de justiça acima do normal. Olha lá, profecia de Ezequiel: ainda que estivessem no meio dela, versículo 14, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Perante os olhos de Deus, esses 3 homens tinham um senso de justiça apurado acima de tantos outros nomes que a gente conhece na Bíblia. Mas esses 6 nomes eram diferenciados. Daniel tinha essa diferença. Daniel. Uma atitude que Daniel faz aqui, no capítulo 6, uma atitude que é para a gente trazer ao nosso coração, a prática do crente. Acontece a lei, está proibido de qualquer homem fazer qualquer petição a qualquer divindade. E vou dizer para vocês, muitas pessoas não sabem, mas os persas, eles eram um povo que era interessante. No mundo antigo, normalmente os povos que conquistavam as regiões, eles eram cruéis. Os babilônios, por exemplo, destruíram Jerusalém. Destruíam tudo. Normalmente os povos faziam isso. Antes dos romanos aparecerem, os persas foram o primeiro povo a ser de forma diferente. Os persas, quando tomavam um povo, conquistavam. Eles, você pode ficar aí governando essas terras aí desde que me pague impostos. Você pode fazer templo para o teu Deus. Tanto é que antes dessa história, o rei Ciro, o primeiro rei dos persas, ele vai lá e manda o povo voltar a Jerusalém. Ele dá liberdade ao povo voltar a Jerusalém e reconstruir. O livro de Neemias e Esdras, a gente vê lá a reconstrução das muralhas, depois a reconstrução do templo, porque os persas eram assim. Eles eram um povo que tinha um certo, levava de boa a liberdade religiosa dos grupos. Mas você pode ver aqui no texto dizendo que quando saía também um interdito da parte deles. Quem conhece mais a Bíblia vai lembrar da história de Esther, do rei Assuero, Normalmente eles não voltavam atrás. Não há em nenhum documento algum momento em que um dos reis, quando decreta debaixo da lei dos medos e dos persas, eles voltavam atrás daquilo que já estava decretado. E aí, nisso, aqueles homens, de forma inteligente, viram onde a fraqueza de Daniel. A fraqueza de Daniel era servir o Senhor. A fraqueza de Daniel era orar. Bom seria para a igreja se a nossa fraqueza fosse orar. Bom seria. Olha a fraqueza de Daniel, aonde aqueles homens vão encontrar de forma sorrateira, de forma suja, covarde, na fé daquele homem, na oração, naquilo que aquele povo tinha o hábito de respeitar os costumes dos outros povos, de honrar o hábito de saber lidar com isso. Eles usaram, porque se pensarem, a única forma de a gente atingir esse rapaz, porque ele vai continuar orando, pode ter certeza. Vai ser decretado isso, mas o Deus dele ele não abandona. Pode ser criar a lei que for, o Deus dele ele vai continuar orando. E Daniel, tranquilamente, 3 vezes ao dia, se colocava de joelho e clamava ao Senhor. Nós vivemos num país de liberdade religiosa,
E muitos de nós, em momento algum do dia, falamos uma palavra de gratidão ao Senhor. Muitos de nós temos só nos preocupados, mas nem para chegar e se ajoelhar e clamar ao Senhor, nós temos dado tempo, e olha que nós temos muito tempo, porque os nossos corações precisam ser como o coração de Daniel, um coração íntegro, um coração justo, um coração que servia ao Senhor. Daniel, ele sabia o Deus que ele tinha, ele confiava no Deus, e ele não foi, a gente entender que aqui a gente não está falando para nenhum crente deixar de respeitar as leis do seu país, mas pode ter certeza que Deus nos livre de um dia no Brasil sermos proibidos de servir ao Senhor, porque se isso acontecer, nós temos que fazer como Daniel, não olhar para uma lei injusta, mas perceber e lembrar que a nossa pátria não é essa aqui da terra, a nossa pátria está nos céus. Está ali em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Hebreus 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essas leis aqui nós temos que submeter como cidadãos até o momento que elas nunca vão ferir as leis que vêm do céu. Não estamos aqui falando para nenhum evangélico cristão deixar de obedecer às leis do país, virar um revolucionário. Não estamos aqui falando disso não, irmãos. Estamos falando que quando as leis daqui forem injustas a proibir de nós servirmos ao nosso Deus, temos que fazer como Daniel, não temos que temer a mão do homem, porque é muito maior aquele que nós servimos. E Daniel está mostrando isso. Sobre a questão de orar, Daniel orou. Muitas das vezes nós achamos que orar é só uma pessoa chegar aqui na casa do Senhor e ter de repente a oportunidade de orar aqui em voz alta. Muitas das vezes achamos que isso, claro que isso gera uma responsabilidade, porque quem ora aqui está orando e sendo ouvido pelos outros. Mas o nosso coração tem que estar submisso ao Senhor o tempo todo, porque o Senhor nos ensina que a maior oração não é essa. Ele fala até que nós não sabemos orar, pedimos mal. Está aí pertinho, vamos ler Tiago. Nós sabemos pedir, Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O Senhor nos ensina o caminho verdadeiro da oração. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, para mim um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Ele ensina ali a partir do versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a oração do crente. Então, onde você estiver nesse momento, você pode estar até trabalhando, mas com a sua mente em oração ao Senhor, porque Ele em secreto, Ele conhece o teu coração, Ele está ouvindo o teu clamor e a tua voz. Tem pessoas que nesse momento estão no leito de dor, nem conseguem falar, mas Ele tem ouvido. Ele tem ouvido as orações, Ele tem ouvido as lágrimas. Ele é Deus. Ele é tão Deus que naquilo que Tiago fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 8. Tem pessoas que falam: não sei orar, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho vergonha de orar.
Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Para aqueles que acham que sabem orar, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo nesta manhã está intercedendo por você. Naquilo que você não consegue mais falar, naquilo que você não consegue mais lidar. Como eu falei com os irmãos, eu caminhava para um lugar, mas eu falava que caminho para outros. Nesta manhã eu te convido a estar na cova com Daniel. Daniel estava na cova. Aquela cova foi fechada, com leões famintos, leões que estavam preparados para isso há muito tempo sem ter alimento. E Daniel, tenho certeza que o que ele estava fazendo é o que ele sempre fazia. O que ele estava fazendo naquele momento era o que fez ele chegar naquele lugar. Estava orando ao Senhor. Daniel estava orando ao Senhor. Só ele e aqueles leões famintos, aquela pedra sobre aquela cova. Você já foi no zoológico, já viu aquele animal que até quieto, mas dá pavor certas horas. Ele é muito lindo, chama atenção, mas dá pavor. Essa semana eu estou relendo um livro que eu tenho em casa, chamado As Crônicas de Nárnia, de um grande escritor, C.S. Lewis, um escritor que dizia que tudo que, aonde ele vê no mundo, ele vê o cristianismo escancarado em todas as coisas que Deus colocou nessa terra. E o C.S. Lewis, ele faz uma metáfora daquele leão Aslan. E tem a cena que eu estava lendo no livro, não estava vendo no filme, estava lendo, e eu senti a percepção de quando o Aslan chega perto daquelas crianças, eles sentem uma coisa diferenciada. O leão é diferente. Pode até não ser o animal mais forte da selva, mas ele impõe um medo, ele impõe uma condição diferente. E Daniel, em momento algum, temia. Por quê, irmãos? Porque ele estava com o leão de Judá do lado dele. Ele estava com o leão de Judá do lado dele. Contra esse leão ninguém pode. Nem um leão, nem ursos, nem qualquer ser que você possa criar nessa terra. Contra o leão de Judá ninguém pode. E aí eu te convido nesta manhã a nós podermos pensar em alguns, como Daniel, que a Bíblia nos mostra que estiveram em covas, em poços, que estiveram em cavernas, em momentos tão difíceis, em momentos que qualquer ser humano poderia fraquejar, mas continuaram firmes no propósito de quem serviu. E muitas das vezes nós temos que entender que a caverna, como a cova, como o poço, é um momento que todo cristão tem que passar. Mas você sabia que aquele que te dá vitória, ele vai te orientar, não só a passar por lá, como te sustentar, te proteger e te tirar de lá. Mas que nós possamos compreender isso e entender. Então eu te pergunto hoje, qual é a cova que você tem vivido? Qual é o poço que você tem sido jogado? Qual é a caverna em que de repente você se colocou para fugir, para se esconder? De repente a tua cova é o teu casamento. De repente a tua cova é a tua família. De repente a tua caverna é o único momento que você solitário derrama tuas lágrimas, como o louvor do diácono Dário aqui, geme e chora. E muitas das vezes as palavras nem saem, só gemidos, só lágrimas. Eu lembrei de alguns nomes aqui, vou tentar ser rápido, mas eu lembrei de alguns homens
José, Gênesis capítulo 37, lá no versículo 22, eu vou ler rapidamente, não vamos ler o texto todo. A igreja conhece. Você, ouvinte da nossa voz, que esteja acompanhando pelo Facebook, possa depois marcar e poder ler essa história, uma história linda e maravilhosa, mas que tem um início muito doloroso. Gênesis capítulo 37, lá no versículo 22, também lhes disse Rúben: não derramei sangue, não saio desta cisterna que está no deserto, e não põe as mãos sobre ele, isto disse para livrar deles, a fim de restituí-lo ao pai. Rúben dá a ideia de colocar aquele menino José na cisterna, um adolescente, jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos, e que alguns tinham a ideia de matá-lo. Aquela cisterna foi proposital, foi importante na vida dele. Dali ele foi tirado e vendido. Nós sabemos como que essa história termina. Aquele vendido para os seus irmãos, aquele que foi jogado, aquele que poderia estar morto, o Senhor coloca como um vizir no Egito, como um homem dos homens mais poderosos, da nação mais poderosa de sua época. Porque o Senhor tem esse poder de te tirar de uma cisterna. O Senhor tem o poder de transformar a sua vida nesta manhã. Pensei em outro homem aqui, 1 Samuel, um homem chamado Davi. Irmãos, quando eu olho para a história desse homem, é uma história de um homem, às vezes a gente entende assim, mas Davi é um homem que pecou. É um salmo muito bonito que o presbítero Leonardo leu aqui. É um salmo de clamor dele, de perdão. Davi é um homem que pecou várias vezes. É para ser mais um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia o Deus em que ele acreditava, ele clamava esse Deus o tempo todo. Capítulo 22 de 1 Samuel, Davi está fugindo do rei Saul. Ele se esconde em uma caverna em Adulão. Dali, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Só homens endividados, só homens amargurados de espírito. De repente o teu poço hoje é a vida financeira, as dívidas que estão acumuladas. De repente é o teu desemprego. Se já estava difícil antes da pandemia, pensa agora, um pai de família buscar emprego, buscar uma condição para sua família. Davi estava cercado desses homens, ele já tinha sua própria caverna. Aquele adolescente ainda que tinha sido ungido por Samuel: tu serás rei no lugar de Saul. E nem assim chegou e se preocupou: eu quero ser rei, eu quero tomar aquele poder, o profeta me ungiu, eu sou dono daquela coroa. Davi se submeteu a Saul como um súdito. Davi era aquele adolescente que tocava harpa, para que aquele espírito mal deixasse Saul em paz, que lutou pelas tropas de Israel, e depois foi perseguido pelo seu próprio rei como fosse um cão. E aqui já passando de povo em povo, fugindo, se dando como louco. Davi está numa caverna. E a palavra do profeta Gade, que vai também a Davi, lá no versículo 5: não fique neste lugar seguro. Está se sentindo seguro nessa caverna? Não fica aí não, filho. Vai e entra na terra de Judá, lá onde teus inimigos estão te perseguindo. E Davi saiu daquela caverna. Muitas das vezes a palavra para você nesta manhã é essa: sai dessa caverna. Está se sentindo seguro aí? Muitas das vezes a gente está dando oportunidade para perdermos a nossa própria fé. Como eu falei, há cavernas que o Senhor nos põe, é tempo de ficarmos e sabemos lidar com ela, mas tem pessoas que têm que saber ouvir a voz do Senhor, porque é o momento de você sair dessa caverna, levantar a cabeça. Davi passa por isso.
Outro homem, 1 Reis, outra história muito conhecida também, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Depois que se alimentou, mais à frente, lá no versículo 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Já te alimentei, o que está fazendo aqui? Tu me pediu a morte, eu te dei alimento para caminhar, não mandei que você ficasse aqui. Elias, homem de Deus, foi para a caverna, homem de Deus, pediu para ser recolhido pelo Senhor, mas tudo é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Depois que Elias tinha feito aquele grande acontecimento contra os profetas de Baal, aquele homem temeu pela sua própria vida. Sabia que a rainha Jezabel não era uma pessoa boazinha, não era uma pessoa confiável, que aquilo que ela tinha prometido fazer com a vida dele, ela tentaria fazer mesmo. Ele preferiu uma morte em paz. Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38, que chamado de Jeremias, chamado doloroso. Jeremias pensou que já tinha passado de tudo, foi parar na prisão. Prisão foi pouco. No capítulo 38 ele passa por coisa pior que a prisão. A partir do versículo 6, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias foi colocado na lama. Chegou no fundo do poço, né? Esse pode dizer, eu cheguei no fundo do poço. Lama. A água é o quê? Olhar a boca na lama, porque não tinha água para beber. Como queria poder se umedecer, né, o corpo que a gente necessita, o corredor chega lá com nem que seja um pouquinho de água para, né, o corpo sentir. Jeremias, dentro do poço, no meio da lama. Servir ao Senhor muitas das vezes custa, gente. Jesus não falou que seria fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, venci o mundo. Ele falou. Mas tem muita gente que vem para cá e não quer fazer como Daniel, pagar o preço. Tem muita gente que está aqui na casa do Senhor e até hoje é fruto das orações de outros servos do Senhor, porque ele mesmo não se coloca de joelho nem para a sua própria vida, como mais pela vida dos seus irmãos, pela vida da sua família, pelas suas lutas, e passa na cova ou na cisterna murmurando contra Deus. Porque tem gente que com a panela cheia murmura. É só olhar o povo hebreu caminhando no deserto. Tinha maná, tinha codornizes, mas o tempo todo murmurando contra o Senhor. Agora nós vimos aqui só algumas pessoas: José, Davi, Elias, Jeremias, homens passando por momentos de injustiça, por servir ao Senhor, em lugar de murmurar, clamando ao Senhor, que eles sabiam, Deus, que eles conhecem. Daniel, naquele mesmo momento, deve estar ali serenamente, com aqueles leões, orando, com animais ferozes dentro de uma cova. Para nós chegarmos ao final, estou chegando, só convido vocês a abrir lá no Evangelho de Marcos.
Porque muitas das vezes você está na cova, na caverna, e pode falar assim: ah, mas Daniel, ele sabia que o Senhor ia livrá-lo. Daniel é um homem que vivia muito ligado ao Senhor. Mas você pode falar assim, de repente: hoje eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças para sair de onde estou. Eu não tenho mais forças de tentar nem gritar para que alguém me veja nesse poço. Jeremias, por exemplo, ele não vai gritar. Uma pessoa que nem do povo dele era, um etíope, vai lá clamar ao rei e interceder para que tire Jeremias daquele lugar. José vai ser retirado para ser vendido. Davi saiu por ordem do profeta. Elias, o próprio Deus, vai falar com ele. Daniel estava lá sereno com aqueles leões na cova. E você, muitas das vezes, vai falar assim: mas eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais capacidade nem de gritar para que alguém ouça a minha voz e me tire desse poço. Você pode de repente falar: de repente essa caverna que eu estou é tão escura que eu não consigo mais sair o caminho de volta, o caminho de sair. Marcos capítulo 16, na manhã de sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde tinham posto. O que eu posso te falar nesta manhã é que a caverna que você estiver, Ele pode iluminar o teu caminho. Esse que nem a morte, esse que nem o sepulcro com uma pedra pesadíssima pode vencê-lo. Esse que nada pode vencê-lo, o verdadeiro leão, não o asna ou o leão que estava com Daniel, mas o grande leão de Judá. Aquele que pode te dar vitória nesta manhã sobre qualquer poço que você esteja enfrentando, sobre qualquer caverna que você esteja enfrentando. Ele vai acalmar a boca do leão contra você. Ele vai te dar paz no lugar mais difícil que você esteja vivendo. Ele é Deus. Ele ainda tem a mão para nos curar e nos salvar. E é Ele que você tem que fazer como Daniel: colocar teu joelho e orar e clamar, porque não há caverna, não há poço, não há cisterna, não há dificuldade, não há luta que Ele não possa te dar vitória. E nesta manhã eu te convido a entregar teu coração a esse Senhor Jesus, a esse leão de Judá, a esse que pode te acalmar o teu coração dessas tempestades que você tem enfrentado, a esse que está ouvindo a tua voz neste momento, a esse que conhece o teu coração, que já nem fala, só geme e chora. Pode ter certeza, Ele é Deus para te dar uma nova vida e ressuscitar você dessa morte que você tem colocado nos teus sonhos, na tua vida, nessas dificuldades que você tem vivido. Ele pode mudar toda a tua trajetória. Ele pode fazer como Ele acalmou o próprio Daniel naquele lugar. Fechou a boca daqueles leões, que se você seguir o capítulo, depois que Daniel foi tirado dali, aqueles leões estavam tão famintos, que mal foi colocado os inimigos de Daniel, e os leões deram cabo da vida deles. Nada restou daqueles homens que acusaram Daniel, porque aqueles leões só foram fechadas suas bocas pelo poder de Deus. Amém, igreja? Amém. Estaremos louvando ao Senhor. E você teve a oportunidade, tem a oportunidade de aceitar esse convite que o Senhor Jesus Cristo nesta manhã te dá.
Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deseja andar na luz de Cristo, ou se você já aceitou a Cristo como seu único e eterno Salvador, e é voltado a ter intimidade com Ele, você tem a oportunidade. Deus tem te dado nesta manhã, Deus tem te dado a todos os dias, por isso que você tocou com vida, independente dos seus problemas. Volte para Cristo, volte para o Senhor, assim como o teu servo falou nesta manhã. Deus está de braços abertos porque te ama. Deus Pai, Deus bendito, nesta manhã nós nos encontramos na tua presença.
encontraremos mais tarde para louvar esse Deus.